A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim, bom dia. Bom, eu queria falar com vocês sobre algo que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Vocês conhecem uma igreja chamada Shalom Manaus? Eu não sei se todos conhecem, mas eu acredito que boa parte dos crentes de doutrina conhece. Essa igreja surgiu há alguns anos atrás, porque eles começaram lá, dizendo eles, né? Eles eram mundanos e o Espírito Santo começou a mostrar a doutrina para eles. E eles foram mudando tudo. Enfim, na época, quando começou, eu morava em São Paulo ainda, eu era solteira. E eu comecei a acompanhar os vídeos, logo os primeiros vídeos deles, né? Eles estavam na época que eu acompanhava ainda, para comprar uma casa, ou era alugar uma casa, para quando os irmãos viessem de outro estado, eles receberem os irmãos lá. Depois eles mudaram, falaram que era um sítio. E, enfim, eu não sei o que se deu depois desse tempo que eu não acompanhei mais. E lá, uma época também, uma pessoa que tinha sido arrebatada lá, falou que tinha bateria no céu. Eles cantavam lá aquelas músicas gospel mundana e cantavam, e cantavam, e cantavam, e tocavam. E eu ouvia aquilo ali, mas eu senti dentro de mim alguma coisa estava me incomodando, sabe? Mas assim, eu não tinha ainda nada de experiência, não tive nada assim para saber o que estava se passando. Então, mesmo com aquela coisa ali, eu ouvia os vídeos deles que eles soltavam, sempre tinha arrebatamento direto, tinha arrebatamento lá. E eram vários integrantes de lá, assim, pessoas de lá que eu não sei se estão lá mais, mas que tinham várias experiências, uma atrás da outra. E assim, interessante que eram coisas dentro da doutrina, assim, muitas coisas dentro da doutrina, outras coisas eram estranhas, alguns acontecimentos que aconteciam ali. Isso me intrigava, me incomodava. Até que um dia eu estava deitada, isso era de manhã cedo já. Eu senti quando o meu corpo ficou paralisado e veio uma presença de um demônio. Esse demônio, ele chegou perto do meu ouvido. Eu estava de costa para a parede, de costa para a porta, aliás, e de frente para a parede. Ele chegou no meu ouvido e falou assim: "Você está acreditando na falsa profeta fulana?" A fulana que ele falou é a líder de lá desse ministério. E quando ele falou isso daí, ele começou a dar risada de mim, da minha cara. E eu fiquei paralisada ali na cama, sem poder nem virar pro lado. Porque eu não tinha força nos braços, eu perdi totalmente as forças. Consegui virar mais. Então, eu ali no meu pensamento, eu clamei pelo sangue de Jesus. E aí foi que eu consegui me soltar daquela paralisia e voltar normal. Quando eu tive essa experiência, eu entendi, não é o Senhor que opera ali. Não é o Senhor que opera ali. Então eu saí. Eu me desinscrevi e não ouvi mais nada daquele ministério. E eu vou alertar você, viu? Abre bem os teus ouvidos. Tu, bem, que é bem bestinha, que as pessoas gostam de tirar dinheiro de você, de estar pedindo oferta para você, de estar fazendo lábia com você, tá? Quando você sente dar uma oferta para alguém, é uma coisa. Eu conheço irmã mesmo, que se eu tivesse condições eu ajudava. Irmã e irmãos aqui de doutrina, que se eu tivesse, eu ajudava eles. Sabe que são pessoas que têm compromisso com Deus. Eu quero falar uma coisa pra vocês também. Em um vídeo meu aí eu falei assim, que eu não ponho Pix, não peço oferta. Mas é o meu jeito de trabalho com Deus. Eu não tenho nada contra quem põe o Pix e oferta não, mas tem gente que ele é esperto. Por exemplo, você está num canal de doutrina, você sente dar uma oferta para uma pessoa, pode dar. Você quer devolver o seu dízimo, Deus mandou você devolver o seu dízimo, pode devolver. Mas você tem que ter a direção de Deus, se é para você devolver. Entendeu? A irmã de Leusa mesmo, ela vive pelo trabalho dela. Ela vive pela fé, ela vai nos lugares, os irmãos ajudam ela. Se eu tivesse condições, eu ajudava ela, pastor Luiz, outros irmãos.
que são irmãos humildes, irmãos abençoados. Mas voltando aqui ao tema da Shalom de Manaus. Abre os teus olhos. Um alerta bem para você. Sangue de Jesus tem poder. Até o que eu ia falar sumiu da minha cabeça. Está repreendido. Então. Houve um tempo, eu não sei quanto tempo tem, que aquele ministério fez uma live com o falso profeta Júlio César. E exaltou o Júlio César, né? Botou Júlio César lá no céu, nas nuvens, nos pedestais das nuvens do céu. E falou que Júlio César era de Deus, que Júlio César tinha sido, né? Um bocado de coisa lá que bajularam o Júlio César. Eu não ouvi esse vídeo não, que eles fizeram, não, com ele não. Mas lá tinha, lá a gente ouviu de outras pessoas, né? O que foi falado lá. Aí pegaram e também colocaram a Nathalie Rosan no meio, que a Nathalie Rosan, ela foi nesse ministério lá, parece que até ela foi batizada lá, né? Nesse ministério, a Nathalie Rosan. A missionária Nathalie Rosan. Eu quero te abrir o teu olho, viu? Quando tu for enviar oferta, tu pergunta para Deus se essa pessoa, se é para enviar a oferta ou dízimo, qualquer ministério que tu for enviar. Porque tem gente que vive só da lã, só vive esperando a oferta do Pix cair na conta. Tem gente que é esperto. Tu não vai nessa onda que fulano tá pregando doutrina e tá recebendo Pix, não. Porque eu sei que tem um rapazinho aqui mesmo no YouTube que ele tá recebendo Pix e oferta, né? Mas tu vai entrar lá no canal dele. A mulher dele com as roupas transparentes. Tem alguma coisa naquele casal me incomoda. Eu não sei porquê. Me incomoda, sabe? Tem alguma coisa que tá me incomodando naquele casal. Não vou falar quem é que não. Mas, então, voltando à parte da Nathalie Rosan. Esse ministério exaltou Júlio César, né? Olha só. Por aí você já tira que não é Deus. Esse ministério exaltou Júlio César, levantou Nathalie Rosan. E Nathalie Rosan falava da Shalom de Manaus, falava da Shalom de Manaus. Sabe você que foi enganado pela Nathalie Rosan? Eu vou bem refrescar a tua cabeça, viu? Porque às vezes tu tem a cabeça oca, que as pessoas montam na tua cabeça e só tirando o dinheiro teu. A Nathalie Rosan, ela tinha casado com um, depois casou com outro, depois a Nathalie Rosan, enquanto você mandava dízimo e oferta para ela, Nathalie Rosan estava namorando com um rapaz que ela casou, né? Um rapaz que ela casou, um rapaz que estava dentro da igreja dela e ela mentindo para os inscritos e recebendo dízimo e oferta e falando que estava fazendo a obra, que estava fazendo isso, ela estava fazendo a obra do namoro, né? Ela estava fazendo a obra do namoro, aí ela pegou, depois que os irmãos apertaram ela, para ela confessar o pecado dela, que ela foi e confessou que ela tinha mesmo um relacionamento com aquele rapaz. Mas aí essa irmã Nathalie, ela estava enganando vocês, viu? Depois ela viu que o trem apertou pro lado dela, não sei o que ela fez, se ela desfez dessa situação com esse rapaz. E eu sei que ela pegou e apagou o vídeo que ela tinha postado. Foi lá, deu uma ajeitada no canal dela e tornou a postar vídeo de coisa de doutrina, coisa de arrebatamento. Ela tornou a voltar porque ela estava precisando do dinheiro. E você estava bancando ela. Vocês, inscritos dela, estavam bancando ela com dinheiro lá. E ela fanfando e namorando lá. E vocês aqui suando, catando latinha, tirando de pagar uma conta para dar oferta para ela. Ou às vezes de dar uma oferta para um missionário verdadeiramente, para dar oferta para ela estar namorando lá. E ela enganando vocês, só contou porque foi pressionada. Então, esse ministério exaltou Júlio César e Nathalie Rosan. Depois, Nathalie Rosan se viu no sufoco e voltou a postar vídeos e postar arrebatamento. Irmã que você está me ouvindo, eu te peço em nome de Jesus. Quando tu for enviar uma oferta, um dízimo no ministério, tu pergunta para Deus se é para tu enviar. Não vai nessa onda que a pessoa posta aqui. Tô falando de cabelo.
tô falando de unha, não pode pintar unha, não pode cortar cabelo. Irmã, não pode usar calça comprida. Ai, põe o Pix. Ai, põe o Pix lá. Aí você solta o Pix. Ei, irmão, você é um varão de Deus. Você fala a verdade. Né? Irmãos, tem um mesmo aí que não acompanha o canal dele não, mas eu ouvi pelo canal do irmão Sandro Márcio, que eu baixei e ouvi ele falando uma vez que foi um irmão que parece que tinha engravidado uma irmã, e mesmo assim tava lá falando no canal algumas coisas lá, e tinha engravidado uma irmã e deixou a irmã. Eu não sei como é que foi que Deus se deu essa história toda aí no final desse rolo todo, né? Eu acho que ele casou, alguma coisa assim, não sei como é que foi não, com outra pessoa, não sei nem direito assim a real história do início ao fim, mas foi mais ou menos uma coisa assim. E as pessoas soltando pix pra esse irmão. Irmão, a partir de hoje você pergunta pro Senhor onde é que tu vai ofertar e onde é que tu vai dizimar. Não cai nessa conversa que sou de doutrina, que posta lá vídeo de cabelo sendo para não cortar, que é assim. Através da doutrina, muita gente tá ganhando dinheiro. Através da doutrina, muita gente mudou, deixou o Espírito Santo. Tem um pastor mesmo aí, que ele era de doutrina, né? Agora ele tá todo vaidoso, todo apertadinho, as barbas desenhadas. Falou que recebeu a unção de T.B. Joshua, que T.B. Joshua era um falso profeta lá dos lados da África para lá. Ele disse que recebeu essa unção de T.B. Joshua, porque eu recebi a unção do Espírito Santo, não foi de nenhum pastor. Que não existe transferência de unção, né? Cada um vai buscar a sua unção, cada um vai buscar a unção de Deus, e Deus vai encher da unção cada vez que a pessoa se santificar. Mas ele disse que recebeu de T.B. Joshua. Então, quando ele T.B. Joshua, né? Não sei se foi quando morreu ou estava vivo, só sei que essa conversa saiu da boca dele. Então, cuidado. Não é porque tu vê milagres, milagres eu digo assim, aquelas coisas que eles mostram lá nas capas dos vídeos, faz uma apelação nas capas dos vídeos. Coloca lá uma mulher com não sei o que, coloca lá não sei o que, uma apelação. Você vê um canal que tá apelando demais na capa dos vídeos, pode ter certeza que ali quer dinheiro. E tem gente hoje que vive disso aí. Tem crente hoje que vive de dinheiro de YouTube. Tem crente hoje que vive de piques e de oferta dos irmãos. Mas não tá na direção de Deus. Não tá na direção de Deus. Então eu falo pra você, sem medo de errar. A Shalom de Manaus não é Deus que opera ali. Se você compartilha, pare de compartilhar aquilo ali, que aquilo ali não é de Deus, não. Aquilo ali é de Deus? Como é que Deus vai exaltar um homem que traiu a mulher, que fazia coisa com a mulher, que fazia um bocado de astuta, e uma mulher que estava namorando escondido, que casou de novo, e estava lá fingindo para os inscritos que o homem era um discípulo dela, enquanto ela estava fanfando mais o homem? Gente, eu não aguento isso não, gente. Irmão e irmã, acorda, abre o teu olho. Abre o teu olho, tu vai abrir teu olho quando? Abre o teu olho, em nome de Jesus. Pergunta para Deus a partir de agora, onde eu vou mandar o meu dinheiro, onde eu vou enviar essa oferta. Se você tem igreja, você tem que devolver na sua igreja, porque você vai no banheiro, você usa água, você bebe água, você fica sentado lá, você usa ventilador, você tem que ofertar lá. Porque lá, é de lá que você está indo lá, você está se alimentando lá, por mais que não é de doutrina, mas está ouvindo a palavra. Agora, se Deus quiser que tu envie uma oferta, ou naquele mês se Deus falar para você, não, meu filho, esse mês você vai enviar o dízimo em tal ministério, esse mês você vai enviar o dízimo em tal lugar. Aí se Deus mandar você enviar um dízimo para uma irmã, aí você vai e faz, porque Deus está te mandando, mas faz tudo na direção de Deus. Mas o que eu falo para você é dizima no teu ministério. Só se Deus te mandar tu dizimar em outro lugar, mas se Deus mandar, não se você sentir emoção por dó da pessoa, não. Que oferta e dízimo não dá-se por dó para as pessoas, não.
É porque Deus manda, Deus ordena. Então esse vídeo aqui é um alerta para você. Aquilo ali não é Deus não, aquela igreja não é de Deus não. E cuidado, você que está no ministério da Nathalie Rosan, pergunte para Deus se ela já está purificada. Eu não estou julgando ela não, estou falando a verdade, que todos os canais aí de doutrina sabem o que é que ela fez. Ela estava mentindo para os irmãos. Muitos de vocês ofertaram lá e ela mentindo para vocês. Namorando lá, tava no adultério com o rapaz, fazendo a obra e recebendo piques e oferta e dízimo. E vocês aí, os bocó mandando dinheiro para ela. Acorda pra vida, gente. Gente, para de bancar os lobos, meu povo. Meus irmãos, vim aqui para continuar o alerta. Vocês, agora, a partir de agora, vocês estão avisados. Vocês estão, instruídos para não devolver seu dízimo e sua oferta para os lobos devoradores. Porque tem pessoas que estão usando a doutrina do Senhor para viver em cima dos outros. Essa é a verdade que muitos não querem ouvir. Viu? Que esses daí que estão sendo bancados pelos crentes de doutrina não querem que eu fale, ou que nenhum irmão venha falar que eles estão sendo bancados, não. Porque tem gente que é assim, ó. Deus fala com a pessoa aqui, ó, fulano tá errado. Mas a pessoa fica com dozinha. Ai, fulana se arrependeu. Fulana se arrependeu. Se arrependeu? Tu perguntou a Deus se fulano já está purificado. Se fulano se arrependeu ou se já foi logo partir pros enfins dos namoros, né? Porque o que Nathalie Rosan fez na época que ela estava escondendo dos inscritos? Ela fazia os vídeos dela lá. Eu não sou inscrita lá e nem quero. Mas eu entrava lá e via que ela postava vídeo da igreja dela lá, né? E postava lá e fazia que estava fazendo a obra, que não sei o que, e postava vídeo de arrebatamento, de experiências das pessoas. E ela falava lá dos discípulos, dos irmãos da igreja, que precisava de uma casa para morar. E os irmãos, né? Os irmãos de bom coração ajudavam ela, enquanto ela estava lá fanfando. Enquanto ela lá estava furunfando lá de madrugada, de noite, não sei que hora era. E os irmãos aqui sendo enganados, mandando oferta e dízimo para ela. Aí essa igreja falsa da Shalom de Manaus ainda batizou Nathalie Rosan, exaltou Nathalie Rosan, Nathalie Rosan exaltava essa igreja e exaltou Júlio César, fez live com Júlio César, disse que Júlio César era um homem de Deus, né? Que Deus tinha separado Júlio César, que Júlio César está arrependido. Ó, irmãos, eu sinceramente vou falar para você. Quando a pessoa ela comete um pecado, ela tem que se afastar. Ela tem que sair. Se a pessoa verdadeiramente está arrependida, ela sai, dá um tempo. Vai ficar de banco, vai ficar lá aprendendo com Deus. Não é a pessoa... Nathalie Rosan, depois que fez isso aí, não passou nem uns dias. Nathalie Rosan já estava postando vídeo. Nathalie Rosan pagou um bocado de coisa do canal dela. Esse vídeo que ela confessou o pecado dela não tá lá no canal dela. Tá nos outros canais dos outros irmãos. Mas no canal dela mesmo não tá. Por que ela fez isso? Para ninguém descobrir o pecado dela. Só que não tem como você tampar o pecado, não. Porque quando Davi ele pecou com a mulher de Urias, ele fez tudo na calada. Vai lá. Tem quem é aquela mulher? Ah, é Batseba. Então traga lá para mim. Mas Davi não sabia não que era mulher de Urias, não? Será que Davi era bocó? Que Davi morava perto da casa do homem, não sabia que um soldado valente dele, um soldado fiel morava perto da casa dele, não? Ai, ele sabia sim, mas ele botou os olhos na mulher. Que tem gente que é assim, sabe que tá errado, que tá ali no canal,
sabe que tá errado. Tá no canal de doutrina, tá falando que tá pregando doutrina, mas por trás tá fazendo coisa errada. Tá falando de short e usa short dentro de casa. Tá falando de cabelo e o cabelo é pranchado. Tá falando disso, mas faz o contrário. E Davi sabia que estava errado, que era pecado, porque Davi poderia ter outra mulher. Naquele tempo era permitido. Mas Davi não, ele botou os olhos na mulher do rapaz. E no caso de hoje é a mesma situação. A pessoa sabe que está errado. Nathalie Rosana não sabia o que era adultério, não, gente. Ela não sabia, não? Ela sabia sim. Sabe? Ela sabia, mas ela estava fazendo as coisas erradas e pedindo dinheiro para vocês. E vocês mandando dinheiro lá. Vá lá no canal dela, vê se tem conta lá. Eu duvido se não tem conta lá. Eu dou a minha cara para quem quiser me bater. Se lá no canal dela não tem conta. Tem conta sim. Que ela precisa do dinheiro. Ah, irmã, mas você está julgando a irmã que ela se arrependeu. Ela se arrependeu? Mas quando a pessoa se arrepende, ela para, irmãos. Ela sai fora, ela dá um tempo de estar no canal, ela dá um tempo de fazer as coisas, ela tem que ficar no banco, ela tem que ser disciplinada. Não é de um dia para o outro a pessoa já está postando vídeo, não. A pessoa tem que aprender com o erro. A pessoa tem que aprender com o erro. Que isso aí foi uma coisa muito séria que ela fez. Entende? Mas as pessoas preferem ser enganadas. Gente, nós somos de sã doutrina, nós não somos burros, não. Nós não somos bitolados, não. A sã doutrina não deixa ninguém bitolado, não. A pessoa que quer ser bitolada, a pessoa que quer ser burra, a pessoa que quer ser inocente. A gente tem o Espírito Santo, ele dá discernimento pra gente. Ó, filho, isso aqui tá errado, meu filho. Filho, isso aqui tá errado. Tu não pode ir por aqui, não. Tu não pode fazer isso, não. Isso é mentira. Tu tá enganando a fulana. Tu tá fazendo isso com Beltrano. O Espírito Santo de Deus, ele dá-nos discernimento de espírito, gente. Quantas vezes as pessoas tentaram enganar eu e meu esposo aqui. Mas Deus vinha num sonho e mostrava pra mim que fulano tava fazendo coisa errada. Vizinho meu aqui mesmo. Que dizia que não tinha dinheiro pra nada. Aparecia aqui com carro, com caminhão. Aparecia aqui com um menino indo pra escola de perua. E Deus mostrando tudo pra mim, que eles tinham dinheiro, eles estavam com alguma coisa escondida. Depois apareceu tudo nas claras. E era tudo verdade o que Deus estava mostrando pra mim. Que ele estava enganando eu e meu marido aqui para não pagar a gente. Depois eles ficaram com a cara de tacho. Mas continua na hipocrisia. Então, abre os teus ouvidos, irmã. Irmãzinha, que tem dozinha de todo mundo. Irmãozinho que tem dozinha de todo mundo. A partir de hoje, oferta e dízimo, ore a Deus, para Deus te mostrar, te falar onde tu vai devolver. Porque tu vai ser na direção de Deus. Tu vai fazer na direção. Se for o teu ministério, você vai devolver dentro do teu ministério que você está congregando lá. É lá que você está. Por mais que não é de doutrina. Agora, se o Espírito Santo disser, filho, esse mês tu vai devolver naquele lugar. Esse mês tu vai devolver a tua oferta acolá. Aí você devolve lá. Mas faça com a ordem de Deus, para tu não ser uma pessoa desobediente. Não caia nessa lábia que a pessoa é de doutrina. Porque posta vídeo de cabelo e de unha, não, meus irmãos. Isso aí é só para tapear. Muitas das vezes. Eu não vou generalizar, porque eu sei que tem homens de Deus aqui no YouTube. Mas muitos são lobos devoradores. Tem um pastor mesmo no YouTube, que uma vez só que eu ouvi a voz dele. Que ele falou assim, minhas ovelhas queridas. Irmãos, quando esse homem falou minhas ovelhas queridas, eu ouvi o próprio diabo falando. O próprio Satanás. Nunca mais eu ouvi nada desse homem. Foi me enviado, parece, ou foi eu que fui ouvir. Nem sei, nem lembro mais. Nunca mais já vi que é falso profeta. Só de ouvir a voz, já ouvi, já senti, falso profeta. Corri fora. Então, o Espírito de Deus não te deixará enganado, não. Muitas das vezes é você, na tua emoção, que está lá só sapecando dinheiro. E a pessoa fofando, vivendo, luxando, bancando, comendo McDonald's, comendo prataiadas de comida que parece um esfomeado.
E você aí, passando fome, comendo até terra, misturada com cuscuz. Comendo muitas vezes até os ossos do peixe, as escamas do peixe. Acorda pra vida, meu povo. Vamos acordar pra vida. Parar de bancar os lobos tem que trabalhar. Vai puxar carrinho de mão. Vai trabalhar catando latinha. Vai fazer algum serviço. Mas não banque os lobos mais não, gente. Acorda pra vida. Saia dos ministérios errados. Dos ministérios que Deus não está. Acorda.